Neste vídeo vamos falar especificamente sobre a Width Tool e todos os outros deformadores que estão associados a esta ferramenta na sua mesma categoria. E vamos então regressar aqui ao nosso Illustrator e vamos ver aqui alguns efeitos muito interessantes com a Width Tool. Para isso vamos novamente criar aqui então um novo documento e o que eu vou fazer basicamente é o seguinte: eu vou aqui, por exemplo, usar uma circunferência. Vou usar uma circunferência e neste caso vou propositadamente colocá-la aqui sem preenchimento e depois iremos falar aqui sobre as cores em muito maior detalhe, mas vou aqui aumentar a espessura da minha linha, ok? E portanto temos uma espessura 8. Ora, o que é que vai acontecer aqui é o seguinte: quando eu seleciono aqui o Width Tool, que nós podemos ver que também podemos usar com o Shift mais W, basicamente o que vai acontecer é o seguinte. Reparem que a minha Width Tool tem este aspecto de cursor com uma ligeira ondulação. Ora, esta ondulação é um bocadinho por engano. O que basicamente a Width Tool me permite fazer é alterar, especificamente em alguns locais, a espessura da minha linha. E por isso é que eu coloquei aqui uma espessura relativamente bem visível. E eu não tenho obrigatoriamente que fazer a alteração aqui numa das âncoras. Eu posso alterar em qualquer posição da minha linha. Reparem que aqui, com a aproximação do meu cursor, vai aparecer ali a localização. Ora, o que é que eu tenho que fazer para alterar a espessura da linha? Por exemplo, aqui deste lado, alterar a espessura para ficar mais grossa. Eu vou clicar, sempre a pressionar o rato, e agora vou começar a arrastar e a alargar. E agora reparem o que é que acontece. A linha vai ser alargada. Quando eu alargar, automaticamente a minha circunferência vai ficar com este aspecto. Okay? Vamos fazer aqui uma outra circunferência e vamos verificar uma outra característica da Width Tool, que neste caso é o seguinte: eu fiz, e agora vou fazer aqui várias operações. Eu posso alargar desta forma, mas posso também encurtar aqui, e reparem, eu posso aqui encolher bastante. Posso simultaneamente fazer o seguinte: pressionar a tecla Alt, e agora se eu fizer um clique e arrastar para baixo, o que vai acontecer é que vai ser apenas redimensionada a linha neste sentido, ok? Se eu quiser fazer no sentido oposto, eu vou fazer o Alt, clique, e agora vou, ok, vou fazer aqui clique, Alt, e agora vamos arrastar para o outro lado. Portanto, de uma forma genérica, eu vou voltar aqui a repetir, vou fazer aqui uma nova circunferência, vou aumentar a sua espessura e, portanto, reparem o que é que acontece. Eu vou fazer Shift W para mudar então para aquela opção e agora reparem, eu posso simplesmente aqui fazer a espessura desta forma, posso reduzir aqui desta forma. Reparem, quando eu me aproximo deste espaço, eu fico aqui com dois handles que me definem qual é a espessura e eu posso agarrar num deles e encurtar. O mesmo acontece para os pontos que foram criados no âmbito do redimensionamento. Portanto, se eu criar aqui o que vai acontecer é que vão lá ficar esses pontos e, portanto, eu posso redimensionar clicando aqui só e arrastando para a frente ou para dentro ou para fora, não é? Posso então utilizar o Alt, clique e redimensiono só numa direção, ou então Alt, clique e redimensiono na outra. E, portanto, esta é a forma genérica de utilizar aqui a Width Tool, ok? Se nós fizermos aqui um duplo clique, como veem, não temos qualquer tipo de opção. No entanto, isso não acontece para algumas que aqui estão. Eu vou selecionar aqui o Warp Tool, e se eu fizer aqui um duplo clique, eu tenho aqui um conjunto de opções para a Warp Tool. A maior parte delas são facilmente perceptíveis. Ora, o Warp Tool faz o seguinte: eu vou até utilizar aqui o Warp Tool diretamente nesta superfície que aqui está. Em primeiro lugar, eu tenho que selecionar aquela superfície ou aquela linha que eu quero alterar. E agora o Warp Tool basicamente permite-me puxar, esticar a linha em várias direções. Eu posso alterar as propriedades no Warp Tool, como já vimos, então fazendo um duplo clique ali, e posso definir, por exemplo, aqui apenas para 50 por 50 e a intensidade, aumentar a intensidade, isto é, a força com que a minha ferramenta vai puxar a linha. E agora reparem, a linha vem aqui puxada com imenso poder, ao ponto de termos agora este efeito aqui. Se eu reduzir a intensidade para valores quase nulos, o que vai acontecer é que eu puxo, mas só vai haver aqui uma ligeira recomposição da forma, ok? Vamos aqui fazer um duplo clique, temos ainda aqui um ângulo
em que é feito aqui o ajustamento e, portanto, tudo isto será com certeza do interesse de todos poderem experimentar, porque não há nada como ir experimentando para ver qual é o resultado que se consegue obter com a utilização desta ferramenta. Vamos aqui selecionar, apagar, fazer uma nova circunferência, ok, já com esta espessura, e vamos aqui escolher, neste caso, o Whirl Tool. O Whirl Tool é muito interessante, porque reparem o que é que acontece. Eu vou aqui fazer um duplo clique. No Whirl Tool ele vai também assumir as opções que eu tomei para a ferramenta anterior, mas eu aqui vou especificamente aumentar para 100. E vou aumentar para 100, vou reduzir aqui o ângulo para 0 e a intensidade, vamos aqui colocar uma intensidade bem alta. Não vamos colocar tanto, vamos colocar 50%. Ok. Reparem o que é que o Whirl Tool vai fazer. Aqui no interior, por exemplo, eu vou fazer um clique, sempre a clicar, e reparem o que é que ele faz. Vai fazer aqui, eu vou aqui reduzir a espessura da linha. Ele vai basicamente deformar a minha linha desta forma. Reparem, aqui tomando o centro, ele vai fazer uma espécie de uma espiral. Enquanto eu estiver a fazer clique, ele vai alterar as linhas. Reparem os efeitos que nós conseguimos obter, quase uns efeitos de uma tatuagem tribal, basicamente. Nós podemos rapidamente obter efeitos extremamente interessantes. Por exemplo, reparem, eu vou desenhar aqui um retângulo, vou preencher o retângulo e agora reparem o que é que acontece se eu usar aqui o Whirl num dos cantos, por exemplo, ok? Eu posso ir arrastando e vou deformando a minha forma e, portanto, pode até servir como uma ferramenta criativa para conseguir obter rapidamente resultados inesperados. Vamos aqui continuar a experimentar as restantes, que têm um efeito muito semelhante. Neste caso temos aqui o Puncher Tool. Eu vou desenhar aqui um retângulo, vamos desenhar aqui com o Puncher Tool. Basicamente o que ele me permite fazer é empurrar linhas para dentro, ok? E reparem, eu posso rapidamente aqui obter efeitos completamente distintos. E agora vamos aqui também ao Bloat Tool, que terá um efeito diferente, neste caso puxar as linhas para fora também, ok? Dentro de uma certa perspectiva. Quando fazemos duplo clique, continuamos a ter aqui o mesmo tipo de características, mas neste caso indicados como sendo do Bloat Tool, portanto, e vamos aqui escolher também o Scallop Tool. O Scallop Tool vai abrir aqui, vai contrair espaços, reparem, é provavelmente uma ferramenta muito interessante para fazermos isto. Ora, vamos aqui selecionar e agora vamos fazer isto, reparem. Como rapidamente eu consigo ter aqui uma figura completamente diferente daquilo que era o nosso retângulo original, ok? E não há nada como usar a criatividade. Neste caso, se eu selecionar aqui a knife, eu vou cortar por aqui fora e vou ficar aqui com uma espécie de uma relva. Reparem, muito bonito. Se eu agora alterar aqui as cores para verde, e reparem como rapidamente eu posso criar aqui um mecanismo muito interessante de relevado, ok? Simplesmente utilizando este tipo de efeitos, ok? E portanto a criatividade é fundamentalmente aquilo que se deve aplicar em maior quantidade neste tipo de utilização de software. Vamos aqui desenhar, vamos utilizar uma outra, que neste caso faz o efeito contrário do Scallop, que é o Crystallize, que neste caso vai fazer aqui pequenos picos para fora, não é? Pequenos pontos, ok? E quanto mais eu pressiono, mais ele vai criar estes pontos, quer para fora, quer para dentro, porque se eu fizer aqui do interior aqui para o interior, eu vou poder criar aqui efeitos extremamente complexos, muito detalhados. Reparem como rapidamente eu consigo obter aqui um efeito extremamente engraçado, sem ter que ter aqui uma geometria muito complicada em termos de execução. Basta para isso utilizar estes deformadores. Vamos fazer aqui mais algumas experiências. Vou desenhar aqui mais um quadrado. E eu sei que este tipo de ferramentas é muito interessante para nós querermos experimentar. Vamos aqui escolher então a última, e que neste caso vai nos fazer aqui, enfim, uma irregularização das linhas, ok? Reparem como eu posso rapidamente aqui irregularizar as linhas. Na vertical aqui não está a funcionar, vamos aqui ver nas opções, há aqui muitas opções, na vertical está a 100%, na horizontal está a 0%, vamos colocar aqui a 100% na horizontal, e reparem que eu agora já posso aqui alterar também as linhas, e reparem como posso rapidamente obter aqui efeitos extremamente interessantes. E então, se formos combinar agora
aqui com as restantes vai com certeza resultar em coisas muito engraçadas que nós podemos rapidamente explorar aqui. Olha, reparem só como é que ele vai fazer aqui uma espiral rapidamente, utilizando aquela minha forma. E portanto este é um conjunto de ferramentas extremamente interessante que nós podemos explorar dentro do Illustrator e com o qual poderemos rapidamente obter resultados gráficos extremamente interessantes sem qualquer espécie de conhecimento gráfico ou de intenção, mas usando meramente ferramentas do acaso.